E eu quero meditar com você nessa noite, rapidamente, sobre a necessidade de desenvolvermos sabedoria espiritual. Sabedoria do Espírito, inteligência espiritual. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João 7. João 7, Jesus está na festa das cabanas. Ele estava ensinando no templo, a partir do versículo 28. Ele está no meio do templo, na festa das cabanas, ensinando. E os fariseus, os homens estudiosos da lei, estão ouvindo ele ali. E a partir do versículo 32, a palavra do Senhor diz o seguinte, nós vamos ler e orar. Diz assim, ó: quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus então se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que ele planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E quando diz: não poderão ir para onde eu vou? Até aí, nós vamos parar nessa dúvida dos judeus. Feche seus olhos comigo, curva sua fronte. Pai, essa é a Tua palavra, nessa noite, Senhor, ó Deus, nós queremos ouvir da Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos, Senhor, entendimento, Pai, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A necessidade de termos inteligência espiritual. Você sabe uma coisa muito comum que acontecia quando Jesus pregava, é que as pessoas não entendiam. Elas simplesmente não entendiam. Os judeus não entendiam e, pior, às vezes nem os discípulos de Jesus entendiam. Qualquer semelhança com o nosso tempo hoje não é mera coincidência. Até hoje muita gente ouve as palavras do Senhor e simplesmente não entende, passa batido. Não lhes foi revelada ainda, eles não conseguem entender a profundidade da revelação de Jesus. Não conseguem entender o que diz as Escrituras. E porque não conseguem entender, não se aplicam a entender, também não conseguem praticar. E vivem uma vida muito superficial. Você sabe, aqui nessa passagem, eles simplesmente não entendem o que Jesus queria dizer. Quando Jesus diz que vai para um lugar que eles não podem ir, Jesus falava da sua morte. Quando Jesus diz que mais um tempo ele estará ali e daqui a pouco não estará mais, eles acham que Jesus está dizendo que vai ensinar na Grécia. Eles não conseguem perceber o que está acontecendo diante dos seus olhos. E esses eram homens estudiosos da lei que aguardavam o Messias. E o Messias estava diante deles. E eles simplesmente não conseguiam se conectar àquela verdade. Já pensou? Tem muita gente que diz assim: ah, eu queria tanto viver naquele tempo. Ah, eu queria tanto ver Jesus ensinando. Olha, talvez, se você não tivesse preparado com o coração aberto, talvez você ia ouvir o ensinamento e ia passar batido como passava para eles. Isso acontecia tanto com o fariseu incrédulo, o gentil, como com os discípulos. Você vai ver lá em Mateus 13, 18, Jesus conta a história do semeador, não é? Parábola conhecida nossa, que é o homem saiu no campo a semear e tal. E Jesus conta toda aquela história para ele e os discípulos não entendem. A Bíblia diz que no final da parábola do semeador, eles dizem: Senhor, em João eles perguntam, por que o Senhor conta e prega através de parábolas? E Jesus diz o seguinte para eles aqui, ó, é em Mateus 13, versículo 18. Jesus diz assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que usa, Senhor, parábolas quando fala ao povo? E Jesus diz assim: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Porque quem tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia.
mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham e não veem, escutam e não ouvem e nem entendem. Jesus não se aplicava muito a fazer a mensagem dele simples. Ele contava parábolas, e ele diz que isso é para que se cumpra a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não vão compreender, pois o coração desse povo está endurecido, eles ouvem com dificuldade, e eles têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem. O povo ouvia Jesus contando as parábolas e às vezes passava batido. Em Lucas, na mesma passagem da parábola do semeador, Lucas diz que os discípulos dizem assim: Senhor, nos explica essa parábola. Senhor, nos ensina o que o Senhor quer dizer com isso que o Senhor está falando. Pai, nós queremos alcançar conhecimento pleno, conhecimento completo daquilo que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Irmãos, eu tenho a convicção que Deus quer nos levar para um novo nível de conhecimento. Eu tenho convicção que Deus quer nos levar para um novo nível de revelação. Eu tenho convicção que já não é mais tempo de andarmos no beabá, andarmos no leitinho, andarmos na superfície. Deus quer te dar comida sólida. Deus quer abrir os seus olhos do Espírito e os seus ouvidos espirituais, e Ele quer te levar para novos níveis de conhecimento, de revelação, de entendimento de Deus. Você sabe, eu cresci na igreja, e quando eu era pequeno na escola bíblica dominical, eram todas aquelas lições, as lições que a gente dá para a criancinha, né? Então você tinha a revistinha, colava lá o algodão na ovelhinha de Abraão, você colava, pintava lá a túnica colorida de José, e as lições básicas da cruz, né? Tá chegando um irmão com som alto aí na igreja. É a parada gay? Vamos já evangelizar para lá. Irmãos, você consegue me ouvir? Você acha que você consegue continuar focado aqui? Amém. A verdade é que tem lição para criança e lição para adulto. Quando eu era criança, a liçãozinha era básica. A gente tinha que entender quem era Jesus, que Ele era o Filho do Papai do céu. Depois que a gente cresce, as lições mudam, elas ficam um pouco mais complicadas. Sabe qual é o grande desafio da igreja? É que a gente envelhece, cresce, passa muito tempo na igreja e continua querendo receber a lição básica, continua reprovando no básico, continua com entendimento limitado e nunca consegue acessar novos níveis de revelação de Deus. Fica sempre ali, superficial, sempre sem entendimento. Quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão. Você já teve que dizer para eles: quando você crescer você vai entender? Já teve alguma vez? Eu tenho duas, uma de 9 e uma de 5 anos. Elas me fazem perguntas dificílimas. Como é que eu vou explicar algumas coisas complexas para criança? Então tem coisa que eu tenho que dizer para elas assim: filha, essa é a melhor explicação que eu posso te dar, mas quando você crescer, você vai entender melhor. Você já ouviu isso do seu pai também? E tem coisas que o pai da gente disse pra gente, a gente não entende até hoje, não é verdade? Quando você crescer, você vai entender. Esse é o caminho e a proposta de Jesus para mim e para você, de que há ensinamentos, de que há revelação que não está acessível para a criança no espírito. São revelações e são entendimentos que são para os filhos maduros. São para os filhos maduros. Enquanto a gente não amadurecer, a gente não vai ter. Você lembra quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, não pode começar a bater o pezinho que eu estou vendo aqui. Quando Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, importa que o Filho do Homem morra, importa que o Filho do Homem suba a cruz e morra. Pedro diz para ele assim: Senhor, jamais morrerás, jamais.
Jesus disse para ele o quê? Você lembra? Pastor, isso aí não passou na Record ainda. Ainda não lembro o que Jesus disse. Jesus diz assim: vá de retro, Satanás, porque você só pensa das coisas dos homens e não cogita daquilo que é do Espírito de Deus. Ele está dizendo: Pedro, sua imaginação é carnal. Você quer impedir tudo aquilo que eu tenho pregado e ensinado por 3 anos. Você ainda não entendeu. A sua imaginação é carnal. E pior, ele diz, é diabólica. Você só cogita do que é da carne. Eu estou querendo te levar para o Espírito. Você lembra de uma passagem no Novo Testamento onde Jesus não é recebido numa cidade? Jesus não é recebido na cidade. E os discípulos ficam muito zangados com aquilo. E eles chegam, Pedro e Tiago chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e destrua essa cidade? E Jesus diz assim: gente, vocês ainda não entenderam o Espírito que opera em mim. Eu não fui recebido na cidade, vocês pedem a destruição da cidade. Eles tinham dificuldade para entender a missão do Cristo e muita dificuldade para entender o ensinamento dele. Será que isso não se parece comigo e com você às vezes? A gente anda com Jesus batendo a cabeça. A gente anda, pode continuar, meu irmão, pode puxar o negócio aí. A gente anda com Jesus batendo a cabeça, tendo dificuldade para entender comandos básicos, tendo dificuldade para entender o propósito dele para a nossa vida. A gente anda na infância espiritual por muitos e muitos anos, sem nunca ascender a maturidade. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que o tempo de ser criança acabou. Deus quer te dar comida sólida. Ele quer te explicar dos mistérios do universo, dos mistérios do relacionamento com Ele, dos mistérios da palavra de Deus. Ele quer abrir a porta do seu coração, derramar nova revelação. Ele quer renovar a fome e a sede pelas Escrituras dentro de você. Ele quer que você tenha fome e sede desse conhecimento vivo. Não é o conhecimento morto, o conhecimento da leitura, o conhecimento sem aplicação. Não, é o conhecimento vivo, que vivifica, além da letra, é a palavra beijada pelo Espírito Santo. É tempo de alcançar a maturidade. É tempo de nos tornarmos pessoas que ouvem e entendem. Jesus, quando diz para os discípulos, eles dizem assim: olha, para vocês é permitido conhecer os segredos do reino de Deus, mas nem todo mundo conhece. A verdade é que a revelação divina não é acessível para todo mundo. Está aí, está disponível, mas nem sempre é acessível, porque as pessoas vêm com o coração incrédulo, e a presença de Jesus está lá, mas elas não conseguem compreender. Isso não acontecia no tempo dele com os fariseus? Olha o tanto de gente que ouviu Jesus, olha o tanto de gente que viu milagres, olha o tanto de gente que comeu do pão da multiplicação. E mesmo assim, quando Jesus foi a julgamento, escolheram Barrabás, porque aquele povo de um coração incrédulo teve Deus encarnado no meio deles e não conseguiu perceber. É a situação do nosso coração quando nós recebemos essa revelação. Eu quero te convidar para novos níveis. Eu não quero que você ande como os discípulos, ouvindo sem entender, vivendo a vida na igreja sem compreender, a vida na igreja sem gastar tempo nas Escrituras, a vida na igreja sem ouvir a doce voz do Espírito Santo, a vida na igreja vivendo na ignorância do plano perfeito de Deus para a sua vida. A gente não pode viver assim. Paulo, quando ele ora pelos Efésios, ele diz o seguinte, lá em Efésios 1, capítulo 17, olha o que ele diz. Se você tem sua Bíblia, abre aí, Efésios 1, 17. E eu quero te dizer que eu estou lendo a partir da versão que é Nova Versão Transformadora, a Bíblia que eu acabei de comprar para retomar minha leitura,
e essa versão é muito boa, Nova Versão Transformadora. E é assim que diz aqui em Efésios 1, versículo 17. A Bíblia diz assim, ó: peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que vocês cresçam no conhecimento dele. Eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que você compreenda a esperança concedida àquele que te chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, e ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O apóstolo Paulo, quando ora pela igreja em Éfeso, ele diz: eu oro para que Deus vos dê sabedoria espiritual. Eu oro para que Ele ilumine os olhos do seu entendimento, para que você perceba a grandeza, o poder, a esperança, para que você entenda naquilo que você está envolvido, para que você acesse a sua herança, para que você consiga viver o plano de Deus para a sua vida, para que você não permaneça para sempre uma criança, recebendo do leitinho dos primeiros dias, mas não, que você se assente à mesa com o Pai e receba banquete, comida sólida, para que você receba revelação e experiência pessoal. Ou é muito bom ir para o YouTube e ouvir mensagens. Essa minha geração, eu sou pastor de jovens, a geração que tem acesso a muita pregação no YouTube, e é uma salada de fruta, porque tem para tudo. Você vai para o YouTube, você encontra pregador defendendo qualquer coisa. Você encontra pregador bom, pregador ruim, pregador satanista. Você encontra de tudo. E o jovem, ele vai, e ele não entende, porque aquele é um conhecimento que ele não tem acesso. E quando ele entende, às vezes ele entende errado. E ele deixa de perceber que a melhor e a maior revelação que você pode ter com Deus é a sua revelação pessoal. É quando Deus fala com você. Deus usa pregadores, mas deixa eu te falar uma coisa: você que carrega o Espírito Santo, existe uma revelação pessoal que é só para você. Ela está reservada para você nos céus. Deus quer falar com você. Aí a gente deixa de viver da revelação do outro, do pão do outro, e passa a carregar também o nosso pão, a nossa experiência, aquilo que Deus falou no nosso coração. Novo convertido, esse é o caminho. Uma igreja sadia é uma igreja que caminha em direção à maturidade. Não é uma igreja que permanece na infância espiritual o tempo todo. Não é uma igreja dependente. É uma igreja que depende sim, mas do Senhor. Uma igreja forte. É uma igreja onde a gente tem fome e sede por novos níveis de conhecimento de Deus. A gente anda na luz do entendimento. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Deus falou ao seu coração? Algo que fez sentido para você. Qual foi a última vez que você recebeu revelação fresca na palavra? Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus te deu conselho e orientação aí dentro de você? Qual foi? Se faz tempo, talvez é porque você tenha andado muito dependente de outras pessoas. E você diz assim: ora por mim, porque eu preciso saber o que Deus quer de mim. Pastor, o que é que eu faço? Líder, ora por mim e me diz o que Deus quer de mim. Deixa eu te falar, essa música que a gente cantou do Morada, Ruth, que ele diz, que Moisés, como é a parte do Moisés? Que ele diz, eu vou.
me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Essa música é muito interessante, que ela é baseada no Êxodo, quando a presença do Senhor está no monte e o povo diz assim: nós não vamos, Moisés, vai no nosso lugar. Moisés, sê tu o intermediador entre nós e Deus. Moisés, vai lá e descobre o que é aquilo e desce e nos conta, porque o povo temeu estar na presença de Deus. Essa música do Morada diz assim: Senhor, me tira o medo que me faz dizer: Moisés, sobe em meu lugar, porque eu vou subir. Eu vou subir. A gente fica muito dependente da revelação que flui da vida de outras pessoas. Mas eu quero te dizer, não importa se você tem uma semana de crente ou 10 anos de crente, há revelação fresca para você. Tem pão fresco, óleo fresco, vinho novo para você. Novos níveis de relacionamento e conhecimento com Deus. Você sabe, para algumas pessoas, elas são batizadas no Espírito Santo e acham que alcançaram o ápice da experiência religiosa. Pastor, eu sou um crente, eu falo em línguas esquisitas, eu fui batizado no encontro, e depois disso, eu oro em línguas de vez em quando, eu já tive tudo que eu podia ter de Deus. Que engano! Há novos níveis para o seu relacionamento com Deus, níveis mais altos, de maior conhecimento, de maior sensibilidade à voz do Espírito Santo, de maior alegria na presença de Deus, de esperança renovada e de paz que excede todo entendimento. Filhos maduros, é hora de subir. Filhos maduros, é hora de ter entendimento, sabedoria espiritual, nas palavras de Paulo. Iluminar dos olhos do entendimento. Só há três coisas que a gente pode fazer para amadurecer. São 3 coisas que você sabe, mas são coisas que a gente demora a praticar, demora a começar a fazer, mas são 3 coisas que nos levam à maturidade como crentes. E a primeira delas é o acesso à palavra viva. Eu achei hoje à tarde, escrevendo aqui, esboçando essa pequena mensagem, uma passagem em Salmo 119, que é um elogio. O Salmo 119 é um elogio à palavra do Senhor, né? É onde está escrito lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E eu achei em alguns versículos no Salmo 119, nessa versão transformadora, que são lindos demais. Olha o que diz Salmo 119, a partir do versículo 129. Diz assim, olha, Salmo 119, versículo 129 em diante, diz: olha, os teus preceitos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. O ensinamento da tua palavra esclarece, e até os ingênuos entendem. Eu abro a boca e eu suspiro, pois eu anseio os teus mandamentos. Vem e mostra-me a tua misericórdia, como fazes por todos os que amam o teu nome. Firma os meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas, então poderei obedecer às tuas ordens. Olha para mim com favor, ensina-me os teus decretos. Aleluia! Salmo 119 tem 22 estrofes, todas elas baseadas no alfabeto hebraico. E essa passagem bem aqui tem algumas chaves importantes. Ele diz: Senhor, os teus preceitos são maravilhosos, firma os meus pés nos teus preceitos, para que o pecado não me domine. Você quer amadurecer? Você quer deixar de ser um crente carnal? Irmão, a gente tem que desenvolver um amor pela palavra. Um amor pela palavra. Você sabe o que tem acontecido no Brasil hoje? Tem muita gente pregando loucura na igreja do Senhor e sendo aplaudido, porque nós somos um povo que não conhece a palavra. Tudo que é pregado precisa ser testado pela palavra. Outro dia, semana passada, eu mandei para o pastor Hebe um vídeo de um homem dizendo um palavrão no púlpito, um palavrão terrível no púlpito, e sendo aplaudido numa igreja.
Alguém perguntou para ele depois: e pode falar palavrão? Ele disse assim: pode, porque o importante não é o que sai da boca, é o que está no coração. Mas se a boca fala do que o coração está cheio. Mas quando você não conhece a palavra, qualquer coisa pode te parecer certa. O profeta vai chegar para você e dizer assim: larga essa esposa que eu tenho uma bênção maior para você, aleluia. Você vai dizer: é de Deus, eu vou ganhar um upgrade. E você vai achar legal, você vai entender. Eu tenho uma família na igreja, o Asbel sabe, porque nós conversávamos com isso antes de vir para cá. Nós estávamos lá em casa comendo uma pizza e a gente estava com um querido irmão lá da igreja, e a família dele inteira veio de outra igreja, uma igrejinha pequenininha. Mas pensa numa igreja louca das heresias. Louca das heresias, doida mesmo. Meu irmão, um dia eu te conto, Ruth. Só loucura, assim, hardcore. Tu fica imaginando: meu Deus do céu, se eu fosse dessa igreja eu não ficava nela. Às vezes ficava. Não conhece a Bíblia. Só loucura. Só loucura. Só destruição, loucura. Você quer ser um crente maduro? Você tem que pedir como salmista: firma os pés, meus pés nos teus preceitos, para que o pecado não me domine, para que eu não seja enganado. Melhor ainda, no outro versículo, aqui no versículo 134, ele diz: livra-me da opressão das pessoas, então eu obedecerei às tuas ordens. Quando você conhece a palavra de Deus, vai vir pressão do norte, do sul, do leste, do oeste. As pessoas vão dizer que você não precisa, que você está errado, que não é isso que Deus tem para você. Mas você conhece a palavra e você vai ficar livre da pressão das pessoas e vai poder seguir a vontade de Deus. A pressão de grupo não vai te derrubar. Todo mundo vai dizer: mas isso é normal, todo mundo faz isso, isso aí é o normal. Não, isso aí não tem nada a ver. Essa é a frase preferida do crente carnal: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você vai dizer: não, irmão, olha, eu não recebo pressão de pessoas, eu sigo os preceitos do Senhor, eu conheço os seus mandamentos, eu conheço o que a palavra diz ao meu respeito, os meus pés estão firmes na palavra. Eu estou firme, e o pecado não me domina, e nem a pressão das pessoas. Tem que amar a palavra de Deus. Minha mãe me botava para fazer cópia da Bíblia. Às vezes eu não tinha o que fazer, ficava reclamando: criança só sabe fazer isso, tem nada para fazer, estou entediada. Se você tem filho pequeno, até 10 anos, 12 anos, você sabe que eles dizem isso direto. Não importa como o dia foi maravilhoso, foi pro cinema de manhã, pra praia à tarde, pro shopping de noite. Ele chega em casa das 10 horas, não tem nada para fazer. Meu amor, eu já estou ficando mais duro com as minhas. Papai, tal, arruma alguma coisa pra gente fazer. Meu irmão, eu sou teu pai, eu não sou animador infantil, não. Eu não nasci para ficar arrumando programação para criança. Aí Carla diz: Rodrigo, temos que levar para fazer alguma coisa. Eu disse: não temos, não. Eu ficava semanas lá em casa, não tinha nada para fazer. Tem um italiano chamado Domenico de Masi, ele diz que é o ócio criativo. É só quando não tem nada para fazer que a gente arruma alguma coisa para fazer. Vai desenhar, vai colorir, vai pintar, vai ler um livro. Minha mãe me colocava para copiar a Bíblia. Ela dizia: Rodrigo, é o seguinte, está aqui a Bíblia, está aqui esse salmo, está aqui um caderno. Você copia esse salmo aqui no caderninho. Você faz a cópia desse salmo todinho. Sua letra vai ficar bonita e você vai decorar esse salmo. Eu não tinha o que fazer, eu copiava. Eu amo a Bíblia. Quantas vezes eu já li a Bíblia, eu nem lembro. E eu sempre faço o seguinte, quando eu fico um tempo sem ler, eu gosto muito de ler outros livros também, muitas coisas. Quando eu vejo que eu preciso voltar à Bíblia, eu compro uma Bíblia nova. Porque dá logo aquele ânimo, a Bíblia novinha. Sabe como é? Essa aqui é a mais nova, ela tem 1 mês e pouco.
Aí eu compro a Bíblia nova e eu começo a ler de novo a Bíblia, e quando eu vou terminando os livros, eu vou fazendo um xizinho na primeira página. Aí eu vou embora lendo a Bíblia. Ai, Deus fala tanto comigo. Agora nessa nova leitura, poxa, eu li o Evangelho de João de novo, eu vi tanta coisa que eu nunca tinha visto no Evangelho de João, principalmente a passagem a partir do capítulo 7 da Festa das Cabanas. Eu já preguei, esses três vezes que eu estou aqui foi só nisso. E a única forma de amadurecermos é pela palavra. É pela palavra. Cristão maduro é cristão que ama a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Quando você olha para ela, ela olha de volta para você. Quando você olha para a palavra de Deus, ela olha de volta para você. Quando você desafia a palavra de Deus, ela te desafia de volta. Ela não é um livro morto, ela é um livro que interage conosco. Há uma dinâmica viva na nossa leitura da palavra. Ah, pastor, mas eu fico com sono. Ah, pastor, mas eu não entendo. Irmão, tem Bíblia de todo jeito. Tem Bíblia de leitura mais fácil, leitura mais difícil, com figurinha, com tudo, até em quadrinhos. Compra que você gosta mais. Só não deixa de ler a palavra, porque senão você sempre vai ser criança. Você sempre vai ser o nenenzinho da igreja. Ah, tá doendo. Aí o pastor diz assim: traz a mamadeira pro irmão ali. Ah, pastor, ele tem 20 anos de crente. Tem, mas é bebê. Cadê o irmão fulano de tal? Não, disse que não vem mais na igreja, que esqueceram o aniversário dele. Pô, traz o pipo dele. Pastor, mas ele já é diácono. É, mas é bebê. Pastor, fulano de tal, sujou a calça. Traz a fralda pro irmão fulano de tal, que fez bobagem. O irmão fez bobagem. Mas ele é presbítero, ele é no presbitério da igreja. É, neném. Meu Deus do céu. Vem cá, nenenzinho. É uma madeirinha do neném. Você sabe o que acontece? Ele só come na boquinha. E ele reclama, ele diz assim: mas ninguém nunca me ensinou isso. Mas ninguém nunca cuidou de mim. Ninguém nunca me discipulou. Você sabe quem que recebe comidinha na boca? É neném. Adulto levanta e come. Adulto não espera comida na boquinha. Adulto levanta, vai lá e come. Você tem apetite? Você cresceu? Quer crescer? Vai lá e come. Não precisa de ninguém. Você pode ter ajuda, você pode ter um bom pastor, um discipulador carinhoso, isso tudo é excelente, mas você não vai ter a companhia dessas pessoas para sempre. Pelo contrário, na maior parte do seu tempo você está sozinho. E se você é um cristão maduro, você vai lá e come sozinho. É você e Deus. Se você entendeu, dá um glória a Deus bem forte aí. Essa é a marca de um crente maduro. Outra chave é a nossa necessária interação com o Espírito de Deus. Nós precisamos entender que quando a gente está ouvindo a palavra do Senhor e quando a gente está nesse relacionamento com Ele, isso não é algo natural, mas é algo sobrenatural, espiritual. E o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel em nos decodificar, em nos explicar a palavra. Porque a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, ela é do Espírito, ela é espiritual, ela não pode ser entendida de forma natural. Você sabe que tem gente que lê muito a Bíblia, conhece muito a Bíblia, às vezes mais que muito crente, e é ateu, e é pecador, e é estudioso e tal, e conhece, cita a palavra de Deus, sem fé alguma. Quantos sabem que o diabo citou a palavra de Deus no deserto para Jesus? Então não é só o conhecimento, é o conhecimento pelo Espírito de Deus. Quando Jesus no Evangelho de João se prepara para subir, se prepara para ir à cruz, ele faz lá a última ceia, não é? O último banquete com os seus discípulos, e ele então dá uma palavra a eles.
Essa palavra se estende de João capítulo 13, essa história, até João capítulo 17, e é linda. E bem no capítulo 15 de João, Jesus diz do envio do Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de algumas coisas. Ele diz em João 15, 26, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Mais à frente, no capítulo 16, no versículo 5, Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo e ele diz, agora porém eu vou àquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, vocês ficam tristes por causa que eu disse isso, mas na verdade é melhor que eu vá. Pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o meu Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade. Eu acho bonito o anelo do Cristo. Ele diz, tem tanta coisa que eu queria dizer ainda para vocês, mas pode ficar frio, que quando o Espírito vier, ele vai conduzir vocês na verdade. Ele diz, o Espírito vai lembrar de mim para vocês. O Espírito, ele é o Espírito da verdade e o encorajador. Você quer ser um filho maduro de Deus? Você precisa acessar esse nível de relacionamento com o Espírito Santo. As primeiras vezes que eu fui ler a Bíblia com cuidado, eu tinha 16, 15 anos. Eu me sentava ali na rede, na varanda da minha casa, na casa dos meus pais. Eu pegava a Bíblia e eu entendia que eu gostava muito de revistinha, né, da Marvel. Eu entendia que a Bíblia não era como a revista do Homem-Aranha, nem como um livro qualquer. Então, antes de ler, eu dizia assim, Senhor Jesus, que enquanto eu leio isso aqui, que o Teu Espírito Santo possa me ajudar a entender. Que enquanto eu estiver lendo a Bíblia, eu não esteja lendo só um livro e lutando com esse texto como quem luta com um texto de um livro, mas que eu esteja, Senhor, sendo conduzido pelo Teu Espírito e o Teu Espírito esteja vivificando essa palavra em mim. Me ajuda, Pai, me guia nesse entendimento. Eu quero entender. A Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica. A analogia melhor que eu já ouvi, a mais simples, é que a palavra de Deus, ela é o sol. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é o que traz luz, e ela é o sol. Mas se você tem muito sol, sabe o que acontece com o solo? Não nasce nada, porque causa erosão, não é? Você já foi no sertão do Piauí? Eu oro em nome de Jesus para você ter uma fazenda no sertão do Piauí, só de bode. Não nasce nada no sertão do Piauí. É sol demais, é 40 graus. Muito sol, né? E o Espírito Santo? O Espírito Santo é chuva, é água, né? Chuva, muita chuva, muita chuva. E o que acontece se dá muita chuva também? Muita chuva. Não nasce nada, alaga o solo. Só chuva? Os nutrientes do solo não ficam, são carregados pela corrente. O solo empobrece da mesma forma. Então, na nossa vida, no caminho para a maturidade, nós precisamos do sol, da palavra, da revelação da palavra, e nós precisamos da chuva, que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A gente tem sol, a gente tem chuva, e o broto começa a nascer da terra. A gente tem uma medida equilibrada do conhecimento da palavra de Deus e da vivificação do Espírito Santo. E Ele nos anima, porque Ele é o encorajador, e Ele nos guia na verdade, porque sozinho a gente não entende. É Ele que pega a nossa mão e diz assim: vem cá, irmão José. É o Espírito Santo. Vem cá, irmão José. Vem cá, você está lendo isso aí? Tô. Espera aí, que eu vou falar ao seu coração hoje sobre isso aí.
Vem cá, irmão José, olha, eu vou tocar seu coração, vou te ensinar a ser uma pessoa que perdoa, como Jesus está falando aqui. Vem cá. O Espírito Santo, ele interage porque a palavra é viva. E é impressionante como muita gente nunca dá um passo em direção a esse lugar. Nunca dá um passo para ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Vive como criancinha a vida toda, dominado só pelas coisas naturais, dominado só por suas paixões, dominado só por seu instinto. Porque criança é assim, não é? Criança é só emoção. Criança pequena, chateia ela para tu ver no shopping. Você diz assim, cala a boca, não pode falar, eu quero minha boneca. Aí você diz assim, não pode chorar aqui, silêncio. Tá nem aí. Criança entra no velório e diz que o morto é feio. Criança é só instinto. Criança é só paixão. Criança é carne, não é só alma, né? Só alma. E tem muito crente assim. É criancinha, é só alma. Agora, a palavra de Deus diz que se o seu pé está firme na Bíblia, na palavra de Deus, e você tem uma interação com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, olha o que ele diz, Romanos 8, 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Olha que coisa séria. Ele está dizendo que o filho maduro de Deus não é dominado pela sua natureza humana, pelo seu conhecimento humano, carnal, natural. Não, ele é dominado pelo Espírito. Ele vive uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Porque a natureza humana da gente só faz loucura, não pode agradecer a Deus. É por isso que a gente tem episódios de violência doméstica dentro da igreja, de gente crente dando na esposa. É por isso que a gente tem divórcio dentro da igreja. É por isso que a gente tem rebeldia dentro da igreja. É por isso que a gente tem fofoca dentro da igreja. É porque quando nós deveríamos estar crescendo, continuamos infantis e bebezinhos, dominados pela carne. A gente tem que querer crescer. Querer crescer é sinal de saúde. Minha filha agora está mudando de turminha na escola dominical. Ela está saindo lá da menorzinha para os juniores. Entrou agora nos juniores. E ela estava ansiosa para ir nos juniores. Papai, essa semana eu vou para a turma dos juniores com Yasmin. Parabéns, minha filha. Você está crescendo. E quando eu tiver 12 anos, eu não vou mais para a salinha. Eu vou para o culto dos adolescentes. Esse adolescente não, pré-adolescente. Ela, tudo bem, pré-adolescente. Louca que ela tá para ficar adolescente, né? Você se lembra quando você era assim também? Você queria crescer? Depois que a gente chega em alguma idade, a gente quer decrescer, né? Só que querer decrescer é crise. É fazer 50 anos. Aquele senhor que sempre foi conservador, faz 50 anos, começa a vestir camisa baby look e compra uma moto. É crise. É a famosa crise da meia-idade. A gente quer decrescer, mas não dá mais, porque o caminho é só adiante, a gente só cresce, amém? Só avança.
Eu acho que um crente que não quer crescer, ele está doente, alguma coisa deu errado dentro dele. Uma pessoa que está acomodada e não quer mais crescer no seu relacionamento com Deus, ela não está bem, ela adoeceu. O Espírito Santo de Deus nos convida, e o apóstolo Paulo nos lembra que nós precisamos ser dominados pelo Espírito, e é Ele quem nos toma pela mão e nos leva para cima, para novos níveis, para um novo conhecimento. Eu quero profetizar na sua vida que a sua melhor estação com Deus ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Eu quero profetizar na sua vida que Deus tem muito conhecimento e revelação para te entregar de coisas novas, que você ainda não viu na palavra, que você ainda não sentiu no seu coração. Eu quero dizer para você que o melhor da sua vida, no seu relacionamento com Deus, ainda vai começar, ainda vai começar. Está vindo, está chegando. Está chegando, está para o futuro, irmão. Nós vamos crescer. A gente não vai ficar pequenininho o tempo todo, não. E a gente vai crescendo até... Deus é infinito, então não há limite com eles, né? Conhecimento acumula e a gente vai sendo melhorado, aperfeiçoado no nosso relacionamento com Deus. Cada vez mais santo, mais maduro, mais cheio do conhecimento, mais controlado pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos aprender a permanecer nisso. Havia uma palavra em hebraico que Jesus usava muito, e ela está por toda a Bíblia, principalmente no Evangelho de João. Eu não sei pronunciar ela direito, mas ela se escreve meno. Quando Jesus diz assim: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Esse é o versículo 9 e 10 de João 15. A palavra permanecer aqui, usada por todo o Evangelho de João, é meno, que dá um sentido de continuidade. É frequentemente traduzido por permanecer ou por continuar. Isso fala do relacionamento contínuo, duradouro com Jesus, profundo. Jesus está dizendo: olha, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos se vocês permanecerem fiéis. Meno, se vocês permanecerem continuamente na fidelidade, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Esse relacionamento contínuo é a proposta de Jesus para nós, porque esse é um relacionamento que traz crescimento. Você sabe um pecado muito comum na nossa vida? A inconstância. A inconstância é um pecado muito comum. A gente não permanece, porque não permanece, não cresce. É aquela pessoa que faz um montinho, ela tem uns meses animado com Deus, aí ela lê um salmo, aí ela vem no culto, aí ela ora em casa aquela semana, aí ela faz um montinho. Quando as coisas estão dando certo, as coisas começam a construir, o fundamento começa a ser lançado, aí ela muda de ideia, ela volta para o pecado, ou ela abandona o caminho do Senhor, aí para, e quando volta, já volta para o fim da fila de novo, porque já tem que reconstruir. E esse é um trabalho que não acaba, é um trabalho duro, e toda vez que você sai da presença do Senhor, fica um pouco mais difícil voltar. Toda vez que você sai da presença do Senhor, fica um pouco mais difícil voltar. A palavra de Deus diz que é aquele que, sendo lavado pelo sangue de Jesus, que acessa a salvação de Cristo Jesus e volta para o pecado, então vem aquele demônio que habitava nele, encontra a casa limpa e varrida, e volta e traz com ele mais 7 companheiros, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Misericórdia. Mas é verdade. Toda vez que você desfaz a continuidade do seu relacionamento com Jesus, você para de crescer, e quando volta é mais difícil. É tipo fila de banco, eu sempre digo isso. Quem aqui gosta de fila de banco? Nós vamos orar por você no final do culto. Eu odeio fila de banco. Eu acho que ninguém deveria ter que ir numa agência bancária nunca na vida dele. Inclusive estou abrindo uma conta no Nubank. Não tem agência, só aplicativo. Eu e o Heber Tigreiro nós vamos abrir. Banco Inter também. Não estou sendo patrocinado, mas fica a dica aí, Nubank. Não tem agência.
Isso é maravilhoso. Hoje com a internet, ir para a agência para quê? Toda vez que eu vou na agência, eu tenho minha conta do Banco do Brasil, eu tenho que ir na agência do Banco do Brasil. Muvuca, todo mundo resolve ir para o Banco do Brasil no mesmo dia que eu. Chego lá, pego a senha, aquele monte de gente. A agência tem 8 guichês, 2 pessoas atendendo no caixa. Lotado. Eu preciso de uma senha. Eu preciso liberar um limite. É uma bobagem. Pastor, não dá para fazer no caixa? Não dá. Tem que ser com o rapaz lá. E tudo te manda sair da fila. Fica ali em pé, no outro pé, no outro pé. E o coração diz: sai, filho, sai da fila. Sabe o anjinho e o capetinha? O capetinha larga isso de mão, entrega isso para a natureza, entrega isso para Deus. Deixa esse dinheiro aí, esquece isso. E você fica ali. Aí você olha para a fila do lado, a fila do lado sempre parece que está andando mais rápido. É tipo engarrafamento, é terrível engarrafamento. Tu tá aqui, tu acha que a outra tá andando, tu mudou, essa daqui vai todinha. É desse jeito, cara, impressionante, cara. Impressionante. Alguém algum dia vai descobrir o que é isso. Pronto, aí você fica aqui na fila, fica aqui. Aí você cansa e sai da fila. Sai da fila. Você vai no carro, você diz assim: eu volto depois. Eu volto mais tarde. E aí você volta mais tarde, só que quando você volta mais tarde, a fila está lá. E sabe o que vai acontecer? Você vai entrar no fim da fila de novo, irmão. E vai começar tudo de novo, irmão. Você vai estar no finzinho lá. E às vezes quando você volta depois de uma hora, aquela pessoa que estava na sua frente está vindo embora, porque acabou de ser atendida. Se você diz assim: se eu tivesse ficado, agora era a minha vez. Quem sabe do que eu estou falando diz misericórdia. Na vida cristã tem muita gente saindo da fila e não tem não tem continuidade no seu relacionamento com Deus. A vida é sempre um alto e baixo. Eu vou te falar uma coisa: enquanto você não decidir que você é um cristão para a vida toda, você não vai colher o fruto da sua fé, porque você é inconstante. Ou você põe no peito que a cruz está à frente e o mundo para trás, e que você é cristão, independente do que aconteça, independente de como você se sente, independente se é nesse ano 2020 ou que está chegando, ou 2030 ou 2040, até a volta de Jesus, ou até você ir para Ele, você será dele e Ele será seu. Enquanto você não decidir isso, não haverá fruto de fé, porque toda vez que você começar a dar fruto, a sua inconstância te roubará do lugar e te lançará no final da fila mais uma vez. Tem gente que vive assim. Eu sou pastor ordenado há 16 anos. E eu cresci na igreja e eu vejo esses irmãos o tempo inteiro. Aí o irmão está lá na frente: oh, aleluia, oh, teu nome é doce, e as músicas boas. Aí de repente, cadê o irmão? Sumiu o irmão. Um ano o irmão sumiu. Aí lá vem ele, aparece de novo: pastor, voltei, fiz tudo errado, não devia ter saído, perda de tempo. Eu disse: eu sempre disse isso, eu te disse isso. Mas agora eu entendi, eu sofri, agora é de verdade, teu nome é doce e tal. Aí a gente pergunta: cadê fulano de tal? Sumiu, é carnaval, sumiu. Beleza. Passa 6 meses, aí ele vem: pastor, encontrei a mulher da minha vida. Onde? No bloco. Oh, que beleza. A gente nem... dá até um desânimo. Dá um desânimo. Que não consegue construir nem frutificar em nada. A vida é uma bagunça, porque é dominada pela carne. Aí agora você vê aquele irmãozinho simples, de pouco conhecimento, mas que ama a palavra de Deus e é constante. E ele está ali ano após ano,
pela dificuldade ou na bênção, não importa, Ele está ali, e você vê Ele crescendo, e você vê Deus abençoando sua família, e você vê Ele prosperando, e de repente os filhos dele estão ali correndo na frente, e de repente a gente está batizando os filhos dele nas águas, e ele vai prosperando, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecem para sempre. Salmo 125, permanecem para sempre, são como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, cuja folha não seca, e que na estação certa dá o seu fruto. Amor pela palavra, relacionamento com o doce Espírito Santo, e uma vida que permanece. Você sabe onde que a gente vai estar daqui a um ano? Onde a gente está hoje, na presença de Deus. Você sabe onde a gente vai estar se a gente ganhar 10 milhões de dólares? Na presença de Deus. E se a gente perder 10 milhões de dólares? Na presença de Deus. E se a gente estiver muito sadio, muito forte? Na presença de Deus. E se a gente estiver doente, em dor, com dificuldade? Na presença de Deus. Quando Jesus fala para os judeus que eles haveriam de comer o sangue, de beber o sangue e comer da sua carne, Jesus fez só para provocar. A Bíblia diz que muitos judeus se escandalizaram com ele e foram embora. Diz assim, essa palavra é muito dura para nós. Como é que esse homem diz que a gente tem que beber sangue e comer carne? Jesus está falando do seu sacrifício na cruz, e eles não entendem. Eles não entendem, como eu disse, nem todo mundo entende. Muita gente vai embora. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, vocês também não querem ir embora? E Pedro diz, Senhor, para onde eu irei? Se só Tu tens as palavras de vida eterna para nós. Para onde? Eu profetizo sobre a sua vida, que seu tempo no jardim de infância acabou. Que seu tempo das coisas básicas acabou. Deus está te levando para um nível de revelação superior. Eu profetizo que Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais. Você vai ouvir a voz do Senhor com maior clareza. Deus vai abrir os seus olhos. Eu oro por sabedoria espiritual e a iluminação dos olhos do seu entendimento. Você recebe isso em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Nós vamos fazer uma oração simples. Eu não sei se eu devo chamar à frente, hoje é culto de domingo. Mas feche os seus olhos, curva a sua fronte, aí onde você está. Coloca a mão no seu coração. Faz a sua oração pessoal e diz assim, Deus, eu não quero ser criança, Senhor, para sempre. Eu não quero ser Peter Pan espiritual. Não, Senhor. Eu quero crescer, Pai, para receber dos Teus segredos. Eu quero acesso aos Teus tesouros. Eu quero a comunhão à Tua mesa. Eu quero Te conhecer mais, Senhor Jesus. Pai, eu oro por cada homem, mulher, jovem, moço e rapaz aqui. Eu profetizo que a igreja da adoração será uma igreja madura, Pai. Será uma igreja de pessoas apaixonadas pela palavra. Será uma igreja, Senhor, da comunhão com o Teu Espírito, onde o Teu Espírito Santo se move de maneira livre e desimpedida, Pai. Oh Deus, eu oro que essa será uma igreja que permanecerá. Muita gente vem e vai, muita coisa passa, mas as Tuas palavras permanecem para sempre. Oh Deus, nós seremos um povo que permanece, um povo que continuamente adora na Tua presença e aprende contigo, com Teu Espírito. Nós invocamos o encorajador, o Espírito da verdade. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Vem trazer fome e sede. Vem trazer fome e sede por mais da Tua palavra. Espírito Santo, vem nos servir alimento sólido. Espírito Santo, vem destravar o nosso entendimento. Espírito Santo, ajuda-nos, guia-nos, Pai, pela Tua verdade. Lembra-nos de tudo aquilo que Jesus falou e disse. Pai, nós Te louvamos essa noite e oramos em nome de Jesus. Amém.